3 meses de 2024 já se passaram e com eles 2 cortes na taxa de juros. E aí você deve estar se perguntando, eu devo mexer na minha reserva de emergência já que ela está rendendo menos do que antes? Eu tenho que trocar ela de lugar? Que tipo de investimento eu tenho que fazer com ela agora? Vem cá que nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo sobre reserva de emergência, desde onde colocá-la até mesmo onde você não deve alocar a sua reserva de emergência. Pra quem não me conhece aqui, eu sou a Mari Fugante, especialista em investimentos e consultora financeira e também criadora do canal Entendo Logo Invisto. E eu venho aqui toda semana simplificar o assunto finanças e investimentos para você conseguir investir mês a mês e aumentar o seu patrimônio. Por isso, se você não quer perder nenhum vídeo desse canal aqui, não esquece de já se inscrever aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos para o que significa reserva de emergência. A reserva de emergência é justamente aquele dinheiro que você tem que ter guardado para quando acontecer alguma coisa inesperada na sua vida. Ou você for demitido, ou você querer pedir as contas, ou algo diferente acontecer e você precisar usufruir desse dinheiro para conseguir manter o seu estilo de vida por determinados meses. Por isso é muito importante que você tenha sua reserva de emergência num lugar que você consiga acessar facilmente, que você consiga tirar assim que você precisar, porque esse dinheiro é justamente para caso alguma emergência acontecer. Vamos supor aí que você é demitido do seu trabalho. Quando você tem uma reserva de emergência, você tem alguns meses para você respirar fundo, conseguir arcar com os custos mensalmente da sua vida, até você se realocar no mercado de trabalho, ou até você conseguir um outro emprego, ou abrir um negócio, enfim. Por isso, a sua reserva de emergência tem que ser um dinheiro seguro e fácil de ser retirado. E principalmente, você não pode tirar menos do que você colocou dentro da sua reserva. Isso é importantíssimo. Por isso, tem alguns tipos de investimentos que não são indicados para você colocar sua reserva de emergência. Investimentos pré-fixados e atrelados à inflação são alguns deles. Por que, Mari, que a gente não pode colocar reserva de emergência nesse tipo de ativo? Porque esses dois tipos de investimentos, eles têm a tal da marcação ao mercado, que é justamente estar valendo outra coisa quando você quiser vender. Você não tem um rendimento constante caso você queira fazer uma retirada antecipada desse investimento. Então, por exemplo, se você foi lá e investiu num pré-fixado de 12% ao ano, com vencimento daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você quiser tirar esse dinheiro antes do prazo, você vai ter a marcação a mercado, que é vender esse título por quanto ele está valendo hoje. Então, por exemplo, você colocou lá seus 10 mil reais, só que hoje ele vai estar valendo 7 mil reais. Você não quer que a sua reserva de emergência esteja valendo menos do que você colocou, certo? Por isso ele não é apropriado para você usar com esse objetivo. A mesma coisa com os títulos atrelados à inflação. Ele tem a parte pós-fixada e pré-fixada nos atrelados à inflação, que é IPCA+. A parte IPCA é o quanto está rentabilizando com a inflação. No entanto, o IPCA+ tem a taxa pré-fixada, que age igualzinho eu expliquei o pré-fixado ali atrás. Então ele marca mercado, você vai vender pelo preço que estão querendo comprar hoje. Podem estar querendo comprar por mais, mas podem estar querendo comprar por menos. Por isso, sua reserva de emergência não pode estar num lugar desse. Mari, quais outros investimentos que é bom não colocar minha reserva de emergência? Ações são outro tipo de investimento que não é bom você colocar a sua reserva de emergência. Ações são pedacinhos de empresas. Quando você investe em ações, você coloca o seu dinheiro numa empresa e vira acionista dela. Por isso, quando você coloca o seu dinheiro lá, daqui uma semana, daqui um mês, ele pode estar valendo mais ou pode estar valendo menos, porque aquela empresa pode ter valorizado ou desvalorizado. Ah, Mari, então fundos imobiliários eu posso, porque fundos imobiliários não variam tanto. Não, fundo imobiliário também é renda variável. E por mais que tenha uma volatilidade menor que a das ações, também variam e podem estar valendo mais ou valendo menos no momento em que você quiser tirar esse dinheiro. E não é isso que a gente quer que aconteça com a sua reserva de emergência, não é mesmo? A gente não pode tirar menos dinheiro do que a gente colocou na nossa reserva de emergência, porque ela é justamente para suprir os seus gastos e seu custo de vida. Já pensou você colocar lá seus 50 mil e do nada você precisar usar o dinheiro porque você foi demitido ou algo aconteceu e quando você for tirar, tá valendo 30 mil, 40 mil? Não faz sentido nenhum, não é isso que a gente quer, não é esse o objetivo da reserva de emergência. Por isso, ações, fundos imobiliários, títulos atrelados à inflação, títulos pré-fixados não são opções para você colocar a sua reserva de emergência. Estamos entendidos? Ah, Mari, então a alternativa que sobra é Tesouro Selic. Ele serve para reserva de emergência? Sim, Tesouro Selic é o ideal para você colocar
colocar a sua reserva de emergência, justamente porque ele rende a nossa taxa Selic. Ele é pós-fixado. Então você vai colocar o seu dinheiro lá e quando você precisar tirar, você pode tirar e nunca vai tirar menos do que você colocou. Justamente porque o Tesouro Selic, ele não é pré-fixado nem atrelado à inflação. Ele é pós-fixado. Ele rende atrelado ao CDI. Então ele vai render 100% do CDI aproximadamente, que é o valor da nossa taxa Selic atualmente. Eu vou repetir e vou chover no molhado como sempre. Tesouro Selic é a nossa primeira opção quando a gente fala de reserva de emergência, porque é o investimento mais seguro, já que você vai estar emprestando seu dinheiro para o governo e vai ter uma rentabilidade pós-fixada, atrelada ao CDI, então não tem a possibilidade de você tirar menos dinheiro do que você colocou. Tá, mas eu sei que você deve estar se perguntando aí, Mari, qual Tesouro Selic eu invisto? Porque se eu entro lá no Tesouro Direto, tem o Tesouro Selic 2027, Tesouro Selic 2029. Qual que eu escolho para minha reserva? O ideal é que você escolha o com prazo mais longo, para demorar mais tempo para ele vencer e você evitar de pagar o imposto de renda antecipado. Por exemplo, se você escolhe do 2027 e não precisa usar o seu dinheiro até 2028, por exemplo, da reserva, quando chegar em 2027, seu título vai vencer e vai voltar para sua conta. No momento que isso acontecer, em cima do lucro que aconteceu, ou seja, em cima da sua rentabilidade do dinheiro que ficou lá rendendo, ele vai cobrar 15% de imposto, que é normal de um título de renda fixa. Só que aí você vai ter que pegar esse dinheiro e reinvestir no próximo Tesouro Selic e ir fazendo isso toda vez que ficar vencendo o seu tesouro. Por isso, se você não tem a intenção de usar a sua reserva, mesmo que você queira ou precise, porque você pode tirar a qualquer momento, escolha o Tesouro Selic com prazo mais longo, porque se você for precisar usar, você vai resgatar, vai pagar um imposto de renda normal, mas se você não precisar, você não precisa pagar o imposto de renda, porque seu dinheiro vai continuar lá investido, certo? Outra coisa sobre o Tesouro Selic que você tem que saber. Ele cobra uma taxa de 0,2% ao ano, que é a taxa administrativa do próprio Tesouro. Isso é bem irrisório, tá? Uma taxa muito baixa, mas você tem que saber que é cobrado com valores acima de 10 mil aplicados no Tesouro Selic. Tá, agora a pergunta que não quer calar, que deve estar aí na sua cabeça. Com a queda da taxa de juros, ainda vale a pena deixar minha reserva no Tesouro Selic? Sim, com certeza, obviamente. Por mais que a nossa taxa de juros esteja reduzindo e agora nosso rendimento no Tesouro Selic esteja rendendo um pouco menos do que ontem, é ainda um lugar ideal para você deixar a sua reserva, porque você não tem o perigo de tirar menos dinheiro do que você colocou. Então não pense ou não tente ganhar mais dinheiro com a sua reserva de emergência. Essa não é a funcionalidade nem o objetivo dela. O objetivo dela é ter liquidez e segurança e, por consequência, ter uma rentabilidade legal para você ganhar da inflação. Mas nunca, em hipótese alguma, pense em colocar a sua reserva de emergência em outro lugar que está rendendo mais do que a taxa Selic só porque a nossa taxa está reduzindo. Mesmo que ela esteja reduzindo, é o lugar ideal para você deixar a sua reserva. Não, você não vai começar a perder dinheiro nem ter uma rentabilidade baixa, até porque a gente vive num país de juros e inflação alta. Então, mesmo que a nossa taxa esteja reduzindo, ela ainda está em 10,75. Possivelmente, com as expectativas do mercado, vai chegar a 9, 9 e pouco até o final do ano. Isso é uma baita rentabilidade para você ter na sua reserva de emergência. Então não inventa moda na hora de aplicar a sua reserva de emergência em algum lugar, ok? Mas eu também vou te dar uma segunda opção de onde investir a sua reserva de emergência, que é muito parecida com a primeira, mas é uma forma um pouco diferente de você fazer isso. E são através de fundos de Tesouro Selic. Ao invés de você ir lá no Tesouro Direto ou através de corretoras e aplicar direto no Tesouro Selic, você pode deixar a sua reserva de emergência aplicada em fundos de Tesouro Selic, que são fundos de investimento que compram esses tesouros Selic para você, ao invés de você ir comprar lá diretamente. A vantagem é que você não tem essa taxa de 0,20% como o Tesouro tem, por exemplo, mas uma desvantagem é que as corretoras, a partir do ano passado, começaram a delimitar a quantidade máxima que você pode colocar num fundo desse. Então, tem alguns fundos de investimento em Tesouro Selic, por exemplo, agora, que as corretoras só permitem que você tenha 100 mil reais. Então, se a sua reserva de emergência possui mais que 100 mil reais e você quer alocar nesse fundo mais que 100 mil reais, você não vai conseguir e vai ter que usar o próprio Tesouro Selic no Tesouro Direto para fazer isso. Ai, Mari, por que as corretoras começaram a fazer isso? Eu não posso colocar mais que um determinado valor. Justamente porque esses fundos não dão lucro para a corretora. Vocês lembram que eu já expliquei aqui para vocês um vídeo sobre fundos de investimento, que existe a taxa de administração do fundo, que essa taxa remunera tanto o gestor do fundo, quanto a corretora, quanto várias pessoas que fazem parte desse fundo? Então, num fundo de Tesouro Selic não tem taxa de administração, ou se tem, ela é irrisória.
0,1, 0,2 ao ano. Por quê? Justamente porque o gestor não tem muito trabalho com esse fundo. É só ele pegar o seu dinheiro e investir no Tesouro Selic. E, consequentemente, a corretora que tem esse fundo dentro dela não é remunerada, porque é um fundo que não tem taxas. Por isso, eles colocaram um valor teto que você pode aplicar nesse fundo para não incentivar as pessoas a ficarem colocando o dinheiro todo num fundo que não remunera as instituições. Elas são espertas, né, pessoal? É óbvio que isso ia acontecer um dia, mas eu queria deixar aqui para vocês essa segunda opção de deixar sua reserva de emergência. Eu, por exemplo, prefiro deixar a minha reserva de emergência num fundo de investimento de Tesouro Selic do que ficar comprando Tesouro Selic. Até porque quando vence o Tesouro Selic lá dentro do fundo, o próprio gestor já realoca para mim e eu não fico pagando imposto. Ele mesmo já faz tudo isso lá dentro para mim. Eu prefiro do que colocar no Tesouro Selic, venceu e eu ter que realocar. Então eu opto por investir através de fundos de investimento de Tesouro Selic. Afinal, falando em taxas e etc, dá elas por elas. Então, defina o que fica melhor para você, mas sempre investindo de maneira pós-fixada, que é uma maneira em que o seu dinheiro fica líquido e você não tem problema de perdê-lo. Mari, são só essas duas opções? Tem mais alguma para colocar minha reserva? Sim, tem uma terceira opção. Você pode colocar a sua reserva num CDB de liquidez diária. CDB é uma emissão bancária, ou seja, é emitido por um banco. E na hora que você for escolher um CDB de liquidez diária para colocar a sua reserva, se essa for a sua opção, não esquece de escolher um CDB de bancão. Bancão é o quê? O Itaú da vida, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, esses bancões para você colocar essa sua reserva. Por que, Mari, bancões? Porque essas instituições têm um rating maior, que é a nota de crédito deles, e tem uma menor chance de acontecer alguma coisa. Por isso, se você for escolher um CDB de liquidez diária para colocar a sua reserva de emergência, escolha um CDB de bancão. É muito mais seguro do que CDB de qualquer instituição por aí. E de novo, eu reforço, é um CDB de liquidez diária que vai render 100% do CDI. Não escolha um CDB de liquidez diária que renda 110, 120% do CDI. Ai, Mari, por que eu não posso escolher se ele está rendendo mais? Porque se ele está rendendo mais, possivelmente o emissor tem mais risco de crédito do que outro. Então, sempre, quando você for escolher colocar sua reserva de emergência num CDB, ele vai render 100% do CDI. Tudo que for acima de 100% do CDI, você tem um risco envolvido, pode não estar muito claro para você, mas ele existe. Por isso, sempre, de novo, eu vou repetir, eu vou bater nessa tecla e eu vou chover no molhado. Não brilhe o olho para tentar colocar sua reserva de emergência num CDB de liquidez diária de 120% do CDI. Não faça isso porque você vai estar querendo tirar vantagem quando na verdade você está correndo muito risco por uma reserva de emergência. Lembre-se, repita comigo. Reserva de emergência 100% do CDI, com liquidez diária e segurança. Se for CDB, tem que ser de bancão. Bom, ficou claro para vocês agora que mesmo com a taxa de juros caindo, você deve continuar investindo a sua reserva de emergência em pós-fixado em 100% do CDI? Eu espero que sim. Se não, pega esse vídeo aqui e assiste de novo para isso entrar aí na sua cabecinha. E por isso eu deixei aqui as 3 opções para você poder colocar a sua reserva de emergência, lembrando que todas elas são atreladas ao CDI e vão render como pós-fixado. Claro, é importante lembrar que se você vai montar a sua carteira de investimento, a sua reserva tem que estar sim um desses ativos, mas o restante da sua carteira pode estar diversificado em outros tipos de ativo, porque ela vai compor toda a diversificação da sua carteira. E isso é muito importante que aconteça quando você quer rentabilizar o seu dinheiro e protegê-lo no longo prazo. Agora, se você já tem a sua reserva de emergência investida e tem um patrimônio acumulado, mas não sabe diversificar uma carteira, eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever na nossa consultoria financeira e eu entender se seu perfil se encaixa para você ser atendido pela nossa consultoria. E eu peço que se você gostou desse vídeo, dê o like aqui, se inscreva no canal e comente aqui o que você achou e o que você gostaria mais de ver por aqui.